Boa noite. Vocês estão tímidas? Boa noite. A Adri não perguntou, vou perguntar. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje, por acaso? Tem? Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Duas? Segunda vez? Seja bem-vinda também. Ó, a gente não tinha te visto ainda por aqui, mas fiquem muito à vontade no nosso meio. Vocês são bem-vindas para voltar sempre. Os eventos de mulheres a gente faz de vez em quando. A gente estava até na dúvida agora esse final de ano, né? Porque a gente sabe que é corrido essa época para muita gente. O pessoal já tem confraternização, né? Já começou aí os encerramentos e tudo mais, começa a receber parente, então... Mas nós que estamos aqui, o Senhor nos trouxe por um propósito, eu creio nisso, né? Que Ele tem algo para derramar sobre as nossas vidas. E a nossa igreja já está toda linda, né? Preparada para o Natal, toda enfeitada. E a palavra que eu trouxe não tem a ver com o Natal e tem ao mesmo tempo, daqui a pouco vocês vão descobrir, mas não foi de propósito. Não sei quem viu a arte lá do Instagram sobre a ministração de hoje, estava lá com o título Um Legado que Ecoa. Né? Então, esse é o título dessa mensagem, Um Legado que Ecoa. E para introduzir esse assunto, eu quero te falar um pouquinho sobre legado. Né? O que é legado? A gente fala sobre legado e, às vezes, a gente não tem a definição exata. O que é legado? Então, eu fui para o dicionário informal, para saber o que se fala, qual é o conceito de legado. E lá diz assim, legado é algo transmitido, mas não como herança. É algo deixado para um todo e não só para um. O que é transmitido a outrem que vem a seguir. Aquilo que as gerações passadas transmitem às atuais. Nós não precisamos ser herdeiros para receber um legado, né? Mas nós podemos receber um legado e transmitir esse legado, perpetuar esse legado para outras gerações. Ou podemos nós deixar um legado novo, algo nosso, para outras gerações. O legado, ele se constrói em vida, ao longo da vida. Tem uma mulher na Bíblia que nos ensina muito sobre legado. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero falar um pouquinho da relação de Jesus com nós, mulheres. Porque esse também é um legado que Ele deixou, que Ele construiu e deixou aqui. Jesus ele deu voz às mulheres, né? Ele nos introduziu na cena, nos inseriu na cena. E Ele tem uma relação muito especial com as mulheres, né? Começando por Maria, sua mãe, né? Que viveu uma experiência sobrenatural ao gerar o Messias, o Salvador. Teve a profetisa Ana, que falava sobre ele, anunciava, reconheceu ele ainda bebê no templo, né? Aquele que viria redimir Jerusalém. A mulher samaritana, que foi vista por ele. E quando eu digo vista, não é só no campo físico, mas ele viu a sua alma, o seu coração. Ele leu as suas emoções, e não foi com técnicas de PNL. Ele leu como o Criador que contempla a sua criatura. Maria, irmã de Lázaro, que até esqueceu tudo que tinha para fazer, né? Deixou a irmã Marta doida da vida lá e se jogou no chão para ouvir, para receber, para absorver cada palavra, cada ensinamento do Mestre. Maria Madalena, que foi a primeira mulher, primeira pessoa a quem Jesus escolheu se mostrar depois de ressurreto, né? Não foi aos seus discípulos, não foi a João, a quem ele amava, foi a uma mulher com um passado repudiado pela sociedade, mas que depois do seu encontro com Cristo se tornou uma nova criatura. E as mulheres, esses relatos todos nos mostram que as mulheres elas têm vez, né, com Jesus. Mesmo ele tendo vivido num contexto masculino, onde a voz era dada aos homens, ele faz questão de demonstrar isso, que o Senhor nos enxerga,
Ele enxerga os nossos corações, Ele se preocupa com as nossas emoções. Ele olha para o nosso coração. E eu quero falar com vocês essa noite sobre uma mulher muito especial. Uma mulher que teve o seu encontro com Jesus antes mesmo dele nascer, fisicamente. Ela aparece somente no Evangelho de Lucas, que, curiosamente, é o evangelho mais interessado no papel das mulheres e dos socialmente excluídos também. E essa mulher, alguém já sabe de quem eu estou falando? Um chute? Não? Isabel. Isso aí, Joyce. Isabel, mãe de João Batista. E essa mulher, ela tem muito a nos ensinar. Isabel, ela não era uma mulher qualquer. A Bíblia conta que ela veio da linhagem, ela era da linhagem de Arão. Arão foi o líder dos sacerdotes hebreus, o braço direito de Moisés, irmão mais velho de Moisés. Ela era esposa também de um sacerdote, Zacarias. E isso quer dizer que eles ocupavam uma posição privilegiada, uma posição de respeito, né, na tradição, na sociedade. A Bíblia diz que Isabel e Zacarias eram justos e eles viviam uma vida reta diante do Senhor, uma vida irrepreensível, cumprindo os mandamentos de Deus. Diferente das outras mulheres que eu citei antes, que tiveram seus encontros com Jesus, essa mulher, Isabel, ela não era de uma classe inferior, ela não era uma mulher marginalizada, nem, né, vivia perto disso. Nos dias de hoje, provavelmente Isabel moraria muito bem, quem sabe num apartamento lá de frente para o mar. Né? Ela seria bem respeitada, talvez procurada para dar conselhos. Uma mulher referência, né, no seu casamento, referência como mulher de Deus, como esposa. Mas a vida de Isabel não era tão perfeita assim. Ela tinha uma dor, apesar de não parecer, que ainda não estava bem resolvida dentro dela. Ela é estéril e ela nunca pôde ter filhos. E nessa altura aqui da história, ela já era idosa e não tinha mais chance nenhuma de gerar uma criança. A esterilidade era vista como uma maldição pelos judeus. Às vezes a gente olha para a vida de alguém, né, e pensa, nossa, mas se eu tivesse um casamento desse igual de Isabel e Zacarias, eu ia ser muito realizada. Se eu tivesse essa posição que eles têm, se eu tivesse essa descendência, se eu tivesse esse cargo, essa profissão, esse corpo, eu seria muito feliz. Mas a gente esquece que a nossa visão é muito limitada, é uma visão limitada à aparência. Escute só, nós só enxergamos aquilo que o outro quer nos mostrar. Mas Jesus, ele é capaz de enxergar até o final do mais profundo abismo de um coração. Ele enxerga as nossas dores. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá no livro de Lucas, no capítulo 1. E a gente vai ler a partir do versículo 5. Lucas 1, 5. Diz assim: Quando Herodes, o rei da Judéia, a gente vai ler do 5 até o 20, tá? Depois a gente vai pular para o 26. Quando Herodes, o rei da Judéia, era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente os seus mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala.
foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor Deus. Será um homem com espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer as boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido prazo. Aí lá no 26. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, numa cidade chamada Galileia, a virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judeia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Os estudiosos dizem que Maria era ainda adolescente quando teve Jesus. Esse era o costume da época, né? Os judeus tinham essa prática, as meninas se casavam muito cedo. Os registros, a literatura apócrifa diz que ela tinha 14 anos quando ela teve Jesus. Não sei se alguém aqui tem filha nessa idade, ou sobrinha de 14 anos. A gente não pode, já aviso que a gente não pode se pautar nas meninas de 14 anos de hoje, né? Imagina se eu já vejo diferença de quando eu tinha 14 anos para as meninas de 14 anos de hoje. Imagina 2000 anos atrás, em um contexto totalmente diferente, uma cultura diferente, sem informação, sem estudo. O que é interessante nesse texto aqui é que o mesmo anjo que visitou Zacarias visitou também Maria.
o anjo Gabriel, e ele usa a mesma tratativa com os dois. Ele fala: não tema, Zacarias. Não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Zacarias duvidou. Maria creu. E eu não quero julgar Zacarias, mas me permitam divagar aqui um pouquinho. Zacarias já era um homem idoso, né? Um sacerdote, um homem experimentado na vida, já tinha visto muita coisa. Provavelmente já tinha orado muitos anos pedindo um filho ao Senhor, pedindo que Deus fizesse um milagre na vida de Isabel, oferecido sacrifícios e nada. Aí, de repente, aparece um anjo e diz: ó, Zacarias, não tenha medo, mas a tua esposa idosa vai gerar um filho. Eu me atrevo a dizer que eu acho que muitas de nós aqui reagiríamos assim como Zacarias. Né? Como assim? Acho que ia ficar meio em choque, né? Como assim? Quem aqui tem mais de 60 anos? Hora da revelação. Temos algumas, mulheres mais experientes. Imagina se um anjo aparecesse para vocês e dissesse: agora, você vai ter um filho. Ia ficar meio em choque, né? Eu acho que essa foi a reação de Zacarias. Ficou em choque. Como assim? Eu nunca vi uma idosa grávida. Como é que a minha mulher vai conseguir levar uma gestação com essa saúde frágil que ela tem? Como é que ela vai conseguir carregar uma barriga com a artrose, artrite, bursite, bico de papagaio, sei lá mais o que, desgaste na coluna? Eu não sou idosa ainda, mas já sofro desse mal, do desgaste na coluna. Hérnia de disco, Senhor, como? Como que ela vai conseguir carregar um peso desse? Às vezes a gente ora por um milagre, por anos, por meses. A gente ora e pede ao Senhor aquele milagre. E aí a gente chega um tempo que a gente resolve entregar para Deus e aceitar que talvez aquilo não era para a gente. Né? Ai, Senhor, ok, não vou mais orar por isso, acho que realmente o Senhor não quer fazer na minha vida, não é para mim. Aí, de repente, acontece. O milagre chega. E aí a gente fica assim: será que é de Deus? Será? A gente começa a duvidar, né? Já aconteceu com você? Será que realmente isso é do Senhor? O fato é que Zacarias ele não estava mais esperando por um milagre. Enquanto isso, Maria, há 14 aninhos, né, gente? Quem lembra dos seus 14? Muito otimismo, muita vontade de viver, muita vontade de realizar, muita inocência, né? Eu, quando tinha 14 anos, a minha mãe, está aqui que não me deixa mentir, ela queria me ensinar as tarefas de casa, né? E daí eu falava: não sei por que eu tenho que aprender isso. Lavar banheiro, limpar, lavar roupa. Não sei por que eu tenho que aprender isso. Quando eu casar, eu vou ser rica, eu dizia. Eu vou ser rica, eu vou ter empregada, eu vou ter cozinheira, eu vou ter babá para os meus filhos. Sabe de nada, inocente. Mas Maria creu. Ela creu, mas imagina a confusão de sentimentos que ela deve ter ficado. Porque, afinal de contas, ela não tinha ainda se casado com José. Será que ele compreenderia? Será que ele acreditaria também? Será que ele apoiaria ela? O relato diz, nos versículos 39 e 40, que Maria dirigiu-se apressadamente. Ela foi apressadamente para a casa de Isabel. Mas algumas coisas aqui me chamam a atenção. Primeiro, que o anjo mencionou para Maria que Isabel teria um filho, que Isabel estava grávida, mas ele não falou para ela: vá para a casa de Isabel. Ele só deu a informação. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que elas não eram tão próximas assim. Apesar do termo ali dizer, o termo empregado para parenta, ali diz que ela é uma parenta sua parenta Isabel, né? E o termo usado aqui geralmente é usado para primo. Então, considera-se que ela fosse uma prima distante, quem sabe em terceiro grau, pela diferença de idade. Então, elas não eram tão próximas. E a terceira coisa que me chama a atenção aqui é que elas não moravam na mesma cidade. Então, Maria teve que viajar, grávida, para ver Isabel. Até aí, tudo bem. Viajar grávida, ela está grávida, ela não está doente.
né? A gente escuta isso quando a gente está grávida. Você está grávida, não está doente, né? Acontece que essas viagens, nesse contexto, não eram como hoje em dia, né? Não existia, não tinha como ela pegar um Uber, não tinha como ela pegar uma carona, um ônibus. Ela teria que caminhar, ela teria que andar até o destino. Mas até aí, ok, né? Aceitável. Deve ser uma cidade vizinha, né? Só que Maria morava em Nazaré. E Isabel morava em Encarém, que fica nos arredores de Jerusalém, a uma distância de 150 quilômetros. Era uma caminhada de mais ou menos uns 15 dias. E não fica mais fácil, porque Encarém fica a 754 metros acima do nível do mar. Então, é uma caminhada que Maria teria que fazer grávida, morro acima. Apesar da Bíblia não mencionar, há um consenso de que José teria ido com ela nessa viagem. Mas o que teria motivado Maria a ir tão depressa para a casa de Isabel? Talvez a confusão de sentimentos, talvez a busca por um entendimento do que estava acontecendo, por uma clareza de tudo aquilo. Mas quando eu leio esse texto, eu penso que Maria foi conduzida a buscar uma conexão com Isabel. As duas estavam vivendo um milagre simultaneamente. Nesse momento, Isabel ia ser a única pessoa que ia entender exatamente aquilo que Maria estava sentindo. E a Maria poderia reafirmar, então, tudo aquilo que já estava no seu coração. Seria uma conexão de fé, uma união de propósitos. Sabe quando você está passando por uma situação e você conversa com alguém que já passou por aquilo ou que está passando por aquilo, e aí, mesmo que você talvez não tenha tanta ligação com essa pessoa, mas você, de repente, se sente à vontade em contar para ela o que está no teu coração, em desabafar, em chorar. Parece que vocês se conhecem há anos. É uma conexão. Maria foi agraciada por Deus, Isabel também. E com Isabel, Maria poderia celebrar essa graça sem medo dos olhares, dos julgamentos. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa buscar por conexões. As conexões, elas são poderosas. Há alguns anos atrás, quem me conhece um pouco mais sabe, eu estava vivendo uma crise no meu casamento. E a gente estava assim, já a ponto de se separar mesmo, já tinha falado com advogado e tudo mais. E por mais que as coisas estavam adiantadas e fisicamente a gente olhasse naturalmente e via que não tinha jeito, que ia dar em separação, eu lá no fundo do meu coração cria que Deus podia restaurar, que Deus podia fazer um milagre no meu casamento. Então, um dia eu resolvi procurar uma pessoa que já tinha passado por aquilo que eu estava passando. Eu busquei uma conexão. E nós não éramos tão ligadas, mas eu sentia que aquela conexão ia me fortalecer. E eu chamei ela e a gente conversou, e foi esse momento de abrir o coração, e eu chorei e ela chorou. E ela me encorajou a continuar lutando pelo meu casamento, a orar. E ela falou assim, de vez em quando ela mandava mensagem e falava, eu estou orando, não deixa de orar, eu ainda creio no milagre. E aquilo me fortalecia para que eu continuasse naquela batalha, para que eu continuasse orando. Ela se transformou numa intercessora minha. Busque conexões. Vocês já viram os gansos voando no céu? Alguém já viu? Talvez você não tenha. Alguém já viu? Ganso? Sabe quando eles voam naquela formação em V no céu? Tem uma explicação por que eles voam daquela forma, nessa formação em V. Eu achei muito interessante. Cada vez que uma ave, que um ganso bate as asas, ela move o ar para cima, ajudando a sustentar a ave que está vindo atrás. Ao voar em V, o bando ganha 71% a mais de força de voo do que uma ave voando sozinha. 71% a mais de força de voo.
Quando o ganso líder se cansa, aquele que está na frente, na ponta do V, automaticamente ele vai para trás para dar uma descansada e outro ganso assume a liderança e eles continuam. Os gansos que vêm atrás, e às vezes a gente escuta um barulho desses gansos quando eles passam voando, são os gansos de trás que gritam. Eles gritam para os da frente para encorajar, para que eles mantenham a velocidade. Eles estão ali motivando os outros. E quando acontece de um ganso adoecer, 2 gansos saem junto com ele da formação e ficam com ele para proteger esse ganso enquanto ele se recupera até que ele possa voltar a voar. As conexões certas nos fortalecem, nos protegem, nos encorajam e nos conduzem ao nosso propósito. Você tem uma Isabel? Alguém, uma pessoa as portas da casa estão sempre abertas para você, para quando você precisa de um apoio, quando precisa ser acolhida, quando precisa falar, ou quem sabe até ser confrontada, se necessário. Uma pessoa que busca obedecer ao Senhor e que sabe te dar um conselho prudente quando você precisa. Ou quem sabe você é Isabel para muitas mulheres. Alguém de conduta reta, que sabe conduzir, que sabe direcionar, que sabe apoiar. Lembra do conselho de Tito? As mulheres mais velhas sejam exemplo e ensinem as mais novas no seu proceder. Isabel, ela não está mais aqui no meio de nós, mas o seu exemplo perpetua e ecoa até hoje através das Escrituras. Ela nos deixou um legado. E é isso que acontece quando a gente se dispõe a ensinar. A ordem natural é que os pais morram antes dos filhos, né? Mas mesmo na ausência dos pais, os filhos, eles vão continuar carregando aquilo que eles aprenderam com seus pais. Isso é legado. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade de ensinar. Eu disse que Jesus, lá no início, que Jesus nos deu voz, Ele nos inseriu na cena para que nós tenhamos essa responsabilidade de ensinar outras mulheres, de perpetuar esse legado. O nosso legado precisa ecoar por várias gerações. Nós precisamos construir uma rede de apoio, e eu nem estou falando de amizade, mas uma rede de apoio entre mulheres, porque não, de repente Deus vai colocar na tua vida, não é uma futura best friend. Deus vai colocar no teu caminho alguém que você precisa caminhar por alguns meses, por algumas semanas, por alguns anos. E quando o propósito acabar, cada uma vai seguir o seu caminho, assim como foi com Maria e Isabel. Eu quero ler bem rapidinho o versículo 39 ao 41. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judeia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. O 41. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A conexão que Maria foi buscar acontece no momento que ela pisa na casa de Isabel. Eles não tinham telefone, não tinha internet, não tinha nem correio na época. Não tinha como Isabel saber que Maria estava a caminho. E muito menos que ela estava grávida. E muito menos de quem ela estava grávida. Quem ela carregava no ventre. Mas assim que Maria entra na casa, carregando Jesus no ventre, o Espírito Santo toma conta daquele ambiente. E Isabel tem toda a revelação que ela precisa. Toda a revelação daquilo que estava acontecendo. Até João celebra na barriga da mãe, né? O Salvador vem. E olha só, Isabel foi a primeira mulher, a primeira pessoa a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador publicamente. Uma mulher. Mais uma vez, essa relação especial de Jesus com as mulheres. Maria era só uma adolescente simples. Uma menina com pouca instrução, feliz por ter sido agraciada, mas era só uma menina.
E mesmo assim, Deus a escolheu para carregar o Salvador. Porque Deus gosta de fazer essas coisas, né? Ele pega as coisas pequenas para fazer grandes coisas. Ele gosta de manifestar o seu poder através daqueles que se acham fracos. Ele usa um menininho, magrinho, fraquinho, improvável, com estilingue na mão, para derrubar gigantes. Ele usa só 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Esse é o nosso Deus. Eu quero te contar uma história bem curtinha de um professor de escola dominical do século passado. Um professor de escola dominical. Ele conduziu um vendedor de calçados a Cristo. O nome desse professor você com certeza nunca ouviu. O nome do vendedor de calçados que foi conduzido por ele a Cristo, talvez você já tenha ouvido falar, que é Dwight Moody. Moody se tornou um evangelista e exerceu grande influência na vida de um jovem pregador chamado Frederick Meyer. Meyer começou a pregar em universidades e durante suas pregações converteu J. Wilbur Chapman. Chapman começou a trabalhar com a Associação Cristã de Moços e organizou a ida de um ex-jogador de beisebol a uma cidade da Carolina do Norte para realizar um congresso. Um grupo de líderes comunitários da cidade foi tão impactada nesse congresso, era um congresso evangelístico, que planejou uma campanha evangelística em outra cidade e convidaram Mordecai Ham para pregar lá naquela cidade. Durante essa campanha, um jovem chamado Billy Graham entregou sua vida a Cristo. Billy Graham, quem conhece, já ouviu falar em Billy Graham? Billy Graham, ele é considerado o maior evangelista do século XX, tendo levado centenas de milhares de pessoas a Jesus no mundo inteiro. Começou com um simples professor de escola dominical, pequeno, improvável, que ninguém lembra o nome. Pequenas pessoas, escondidas, mas com o coração no lugar certo, disposto e obediente, assim como o de Maria. Versículo 41 diz: ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em teu ventre. Porque tenho eu a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Quando Maria cumprimenta Isabel, ela exclama em alta voz. Isso reflete a alegria de Isabel ao ver Maria. E ela nos dá aqui uma lição de humildade. Lembra que eu falei que Isabel, ela vem de uma linhagem distinta de sacerdotes? Descendente de Arão, esposa de um sacerdote, uma mulher respeitada. Mas, mesmo assim, ela reconhece a superioridade de Maria naquele momento, ao carregar o Salvador no seu ventre. Isabel, ela não teve inveja de Maria. Ela demonstra um coração sensato e cheio de temor ao Senhor. E ela poderia, talvez, ter questionado ao Senhor, se voltado com indignação e falado: Senhor, poxa vida, eu sou a descendente de Arão. Eu sou esposa de sacerdote, eu sou uma mulher vivida, tenho andado numa vida reta, obedecendo os teus mandamentos, e é assim que o Senhor me retribui? Enviando o Messias através de uma adolescente? Simples. Mas essa não é a atitude de Isabel. Nos versículos 13 ao 15, conta que João, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E Isabel, quando carregava João, carregava também o Espírito Santo. Uma mulher, quando está grávida, quando ela está gestando, ela é uma só com o seu bebê, né? O que ela come, ele come. O que ela sente, ele sente. Tanto que os pediatras explicam que muitos bebês, quando são bem novinhos, nos primeiros meses, eles choram muito porque eles não têm a compreensão de que eles não são mais um só com a mãe.
que agora eles são duas pessoas, dois seres separados. Na cabecinha deles, eles ainda são um só. Por isso que eles querem tanto colo, querem estar grudadinho e próximo da mãe, se sentindo protegidos. Isabel carregava João, cheio da presença, e também carregava a presença do Espírito. E quando nós estamos cheias do Espírito Santo, não tem como sermos tomadas por inveja, por revolta, por dúvidas. Maria também estava cheia do Espírito Santo, então o encontro delas não podia ser diferente, era um encontro de celebração. Quando nós andamos no Espírito, nós conseguimos celebrar as conquistas das nossas irmãs. Nós nos alegramos com a obra que Deus está fazendo na vida delas, mesmo que essa obra seja maior do que aquilo que eu estou vivendo. É tão triste quando a gente chega para contar algo para alguém, né, toda animada, empolgada. Ai, amiga, você nem sabe, tem uma novidade para te contar. Eu vou para Paris de férias. Aí a amiga te olha assim, chega a murchar, né? Aquele sorriso amarelo. Ai, que legal. Lá dentro está assim, poxa vida, por que não é comigo, né? Por que não sou eu que estou indo? Seja aquela que se alegra com a alegria das outras. Que vibra junto. Quem sabe a amiga não te leva junto para Paris, né? Ó, fala aí, Senhor, com minhas amigas, que eu estou sem destino para essas férias. Sabe, talvez você lute contra a inveja. E talvez você vai ter que lutar ainda por muito tempo. Mas busque ajuda no Espírito Santo para que Ele possa derramar sobre você a mesma unção que estava sobre Isabel, de poder se alegrar com as conquistas dos outros, de poder celebrar as realizações dos outros. Essa também é uma forma de nós glorificarmos a Deus, porque nós estamos reconhecendo o agir dele na vida do nosso irmão. E eu já estou concluindo aqui. Já o pessoal da música, se quiser vir para cá. Mas antes eu quero relembrar rapidinho aqui o que nós aprendemos com a vida dessa mulher, com o legado que Isabel nos deixou, sobre a importância de nós deixarmos esse legado, perpetuarmos, deixarmos um legado que ecoe, ensinarmos e discipularmos outras mulheres, de buscarmos ser cheias do Espírito, carregar essa presença e celebrarmos, nos alegrarmos com as conquistas das outras. Isabel gerou um filho, mas ela gerou também um legado muito forte, que continua ensinando tantas mulheres até nos dias de hoje. Saiba que mulheres espirituais geram propósitos. Nós geramos mais do que bebês. Nós geramos sonhos que Deus nos dá. Nós geramos projetos. E eu quero te perguntar o que o Espírito Santo tem gerado em você. Quero te convidar a ficar de pé, fechar os teus olhos. Qual é o legado que você tem construído? Talvez você se sinta pequena, mas você foi chamada para um grande propósito. Quem sabe você esteja vivendo um tempo de esterilidade espiritual. Quem sabe você se acha velha demais para gerar algo novo, ou talvez despreparada demais. Mas é tempo de frutificar. É tempo de voltar a sonhar, de crer. Enquanto estivermos vivas, nós estamos construindo legados para as próximas gerações. Ore ao Senhor. Coloque diante dele as suas dificuldades, as suas limitações. Aquilo que tem te impedido, talvez, de construir um legado, de discipular outras mulheres, de ensinar aquilo que você tem recebido, transbordar aquilo que você tem recebido do Senhor. Senhor, nós te damos graças pelas tuas escrituras. Te damos graças pelos teus ensinamentos
e pelo legado que o Senhor deixou a nós, que o Senhor fez cair nas nossas mãos. Senhor, nós te damos graças pelo exemplo de Isabel, pela sua vida de fé. Nós queremos ser, Senhor, essas mulheres cheias do Espírito Santo. Nós queremos carregar a Tua presença. Nós queremos, Senhor, que quando nós pisarmos em algum lugar, a Tua presença, o Teu Santo Espírito inunde aquele ambiente, ó Deus. Senhor, capacita-nos, dá-nos sabedoria, para que o nosso legado ecoe, Pai, por gerações e gerações, porque eu creio que esse é o Teu desejo. Assim como o exemplo de Isabel ainda nos impacta e ainda causa transformações na vida de tantas mulheres, que o nosso exemplo, que o nosso testemunho, Senhor, ainda continue gritando o Teu nome, mesmo na nossa ausência. Em nome de Jesus. Senhor, limpa os nossos corações de toda inveja. Senhor, limpa os nossos corações de toda dificuldade de encontrarmos alegria na conquista dos outros, na alegria do outro. Que nós saibamos nos alegrar, Senhor. Que nós saibamos celebrar, comemorar, vibrar, encorajar os nossos irmãos. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos um coração igual ao Teu. Clamamos por um coração igual ao Teu, Jesus.